Boa noite. Boa noite. Para falar de desafio dos filhos de 8 a 12 anos, a gente tem que ir para onde eles estão, né, gente? Já não é mais musiquinha de bebê, já não é mais musiquinha aí de infantil mais, né? De 8 a 12 anos, o olhar dos nossos filhos já tá em outro lugar, né? Já tá pro mundo, já tá para fora. Então, falar dos desafios dos filhos de 8 a 12 anos é falar dos desafios que o mundo está enfrentando, né? Porque o olhar deles está para fora de casa. Então, hoje a gente vai falar sobre os principais desafios dessa faixa etária, dessa fase de desenvolvimento que a gente ainda está na infância. A infância, ela vai até os 12 anos, porém, ali por volta dos 10, 11, 12 anos, a gente já fala de uma pré-adolescência, né? Então, nós vamos trabalhar essa fase dos 8 aos 12 anos de idade dos nossos filhos. E aí, gente, vários desafios. Nós vamos falar de alguns deles. Quem aí tem filho de 8 a 12 anos? Ou que tá indo para essa faixa etária? Nós vamos entender, nós estamos fazendo o processo todo, né? A gente começou lá na segunda-feira falando da gravidez aos 2 anos de vida. A gente falou dos primeiros 1000 dias da vida do bebê e como esses primeiros 1000 dias, eles são definidores. Esses primeiros 1000 dias, eles são essenciais para formar várias crenças e para o desenvolvimento emocional, cognitivo, social e físico da criança. Né? A fase de 0 a 2 anos é a fase onde existe a principal janela de oportunidade cerebral. O que significa isso, gente? É a fase que o cérebro ele está em constante atividade e nessa constante atividade ele tem oportunidade de criar novas conexões neurais para que o aprendizado nessa fase se fixe por um período longo, se fixe muitas vezes para o resto da vida. Então, essa fase de 0 a 2 anos é extremamente importante na vida do bebê. Ontem a gente falou da fase de 3 a 7 anos, né, que é a fase da autonomia, que é a fase da descoberta, que é a fase em que o corpo, o movimento é muito importante, né? É a fase onde a gente tem que fazer o processo do dentro e do fora, da introspecção e da expansão, do respirar, do alternar. Então, é muito importante nessa fase de desenvolvimento o dentro e o fora para a criança, uma rotina que respira. E aí nós vamos colocando qual que é cada dificuldade, cada desafio em cada uma dessas fases. E que fase que é essa dos 8 aos 12 anos? É a última fase do processo da infância. É uma fase, gente, em que a criança está passando por um processo de consolidação de tudo aquilo que foi construído nesse período, de tudo aquilo que foi absorvido durante todo o processo dessa criança. Olha que interessante. A fase dos 8 aos 12 anos,
eu diria que é uma segunda chance. O que é a fase dos 8 aos 12 anos? É uma fase de uma segunda oportunidade que nós, pais, temos de olhar de uma forma diferente para os nossos filhos. Gente, se a gente soubesse como que isso é potente, como que essa fase é uma fase importante para a gente ter uma segunda chance de trabalhar vários quesitos, vários processos de desenvolvimento. Por isso que quando pais falam assim, Marcela, já passei por essa fase, já bati, já gritei, já xinguei, será que ainda dá tempo? E aí vem, né, essa última fase da infância para nos dar uma segunda chance de conexão, uma segunda chance para olhar para os nossos filhos. Então, essa fase é a fase em que a criança vai consolidar tudo aquilo que vem sendo absorvido durante todo o seu processo de desenvolvimento. É uma fase em que nós temos a oportunidade de trazer novas aquisições psicológicas para a criança, novas aquisições intelectuais, novas aquisições sociais, porque olha que interessante que acontece nessa fase, gente. Isso é muito importante. Olha que interessante. Essa vai ser uma fase que a criança, ela tem uma oportunidade de reviver. Sabe aquele processo que eu sempre falo para vocês, que é o processo aproximadamente dos 2 anos, em que a criança faz o seu processo de individuação? Na pré-adolescência, nessa fase, a criança tem um revivamento, ela tem uma nova oportunidade de individuação. Por isso que eu falo que é uma segunda chance para os pais que às vezes sentem que fizeram tudo errado na educação dos filhos. Então, essa fase do 8 aos 12 anos é uma fase de reconexão, é uma fase de retomar, de reviver, de reprocessar tudo aquilo, toda a nossa forma, né, de exercer a nossa parentalidade para uma forma mais ativa, mais participativa, mais consciente. Então, é uma fase em que a criança já tem um pensamento lógico mais desenvolvido, mais fortalecido, abstrações mais complexas. E aí, o que acontece nessa fase, gente, por tudo isso? É uma fase que a criança consegue perceber e olhar mais para os seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, é uma fase que a criança está mais apta a reconhecer as suas emoções, a desenvolver a sua inteligência emocional. Por quê? Porque ela consegue reconhecer as emoções nela mesma e nos outros ao seu redor. Então, gente, é uma fase em que é o melhor momento da gente trabalhar conceitos de empatia, valores aí de se colocar no lugar do outro, valores de diferença entre as pessoas e diferença de posicionamentos e respeito às diferenças, porque é a fase que a criança consegue fazer abstrações e consegue ter um entendimento maior em relação a essas diferenças, em relação a diferentes formas de agir. Pelo processo do pensamento lógico, né, das abstrações mais complexas, ela consegue sair do seu próprio mundo e se colocar no lugar do outro. Então, é o momento de trabalhar a empatia. E olha que interessante que acontece nessa fase, gente. É um momento em que a autonomia, quer a gente tenha oferecido, né, que a criança tenha ou não conquistado a autonomia, é um momento em que a própria fase convida para que essa criança seja autônoma, né? A principal fase dos 8 aos 12 anos, é a principal fase para a gente trabalhar e reforçar combinados, atendimento a regras, e isso se dá através da compreensão e da coerência que o adulto promove em relação a tudo que acontece dentro de casa. Então, de que forma que nós vamos reforçar toda essa absorção de regras, toda essa absorção dos combinados nessa fase de 8 a 12 anos, através da coerência comportamental do adulto. Hoje cedo, gente, a gente fez uma live sobre birras e mau comportamento, né? Sobre birras, choros, mau comportamento. Inclusive, lá no grupo do Telegram,
Eu coloquei um material, né? 10 atitudes práticas que os pais podem ter para lidar com as birras e os maus comportamentos. No Marcela Responde de hoje. Olha que interessante, né? Porque uma das questões mais citadas de desafios com os filhos é a questão de uso de telas. Por que que os filhos às vezes não respeitam os combinados ou os filhos confrontam os combinados com os pais em relação ao uso de telas? Porque muitas vezes os pais não são coerentes com esse combinado. Os pais, eles consomem tela o dia todo, eles estão à frente do celular o dia todo, e quando a gente está à frente do celular, qual que é a mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos, gente? É que esse lugar aqui é um lugar muito interessante. Então, quem mostra que o celular, que a tela é um lugar muito interessante, somos nós adultos. Para a gente ter coerência nos combinados dentro de casa, para a gente lidar com esses desafios das telas, tem que partir da gente. Porque o uso de telas, o uso de televisão, de tablet, de telefone, é um grande ladrão de tempo, né? É um grande desgaste que nós temos em casa, é um grande ladrão de energia, né, que nós temos em casa. Então, olha que interessante, quando que os combinados em relação ao uso de telas com as crianças aí de 8 a 12 anos, quando que esses combinados vão funcionar, gente? Quando a gente começar a ser coerente com as nossas atitudes, tá? É um momento, essa é uma fase de... né, que a gente está com novas aquisições, que a gente está transformando até as nossas relações interpessoais, que a gente está consolidando o que foi absorvido. Então, os adultos precisam ser coerentes para transmitir essas mensagens para os filhos. Se a gente não for coerente naquilo que a gente transmite, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Os seus filhos não vão aprender, os seus filhos não vão absorver, tá? Então, a gente precisa dessa coerência, tá? A gente precisa dessa transformação na nossa forma de lidar com os filhos. E aí, gente, o que é mais importante? Se é uma segunda chance, se nós estamos falando de um processo aí de reconexão, se a gente está falando de uma possibilidade, ok? Se a gente está falando aí de uma possibilidade de reconectar com os nossos filhos de 8 a 12 anos, essa reconexão, ela precisa ser trabalhada com uma nova relação interpessoal. Não tem como a gente reconectar com os nossos filhos com o mesmo padrão de comportamento que a gente sempre usou. E que muitas vezes a gente já entendeu que não dá certo. Que muitas vezes a gente já entendeu que não consegue se conectar com os nossos filhos. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para que a gente absorva, aproveite a segunda chance que a vida nos dá de ter uma relação conectada com os nossos filhos. Olha só, uma segunda chance que a vida nos dá de ter uma relação conectada com os nossos filhos. Esse processo da pré-adolescência é uma nova oportunidade, é um novo processo de individuação das crianças, com novos desafios, ok? Igualmente, né, comportamentos igualmente desafiadores, porém com novas roupagens, né? Novas características, e para que a gente consiga fazer o processo de reconexão, para abrir o canal de comunicação com os nossos filhos, para criar relação, para criar oportunidade de troca, nós precisamos nos colocar de uma forma diferente diante dos nossos filhos. Entendem isso que eu tô falando, gente? Nós precisamos nos colocar de uma forma diferente diante dos nossos filhos. E aí, o que eu trouxe para vocês? Os comportamentos mais desafiadores que os pais têm me falado nesses últimos tempos. Seja no consultório, seja aqui, né, no direct, nas dificuldades, no Marcela Responde, nas sugestões de perguntas. E aí, gente, qual que é uma grande questão aí, né, dos 8 aos 12 anos? Por que essa fase é desafiadora? Porque é uma fase que as crianças, os pré-adolescentes até querem esse pertencimento, querem estar conectados com a gente, mas sabe qual que é a grande diferença? Eles não precisam. É uma fase que eles não precisam mais
tão fortemente, tão intensamente do nosso apoio, no sentido de fazer, de mostrar como que faz. É uma fase que o próprio desenvolvimento, né, o próprio desenvolvimento cerebral, neurológico, cognitivo, emocional, faz com que essas crianças se coloquem no lugar de autonomia. Então, eles podem querer sentir esse senso de pertencimento, mas entendem que eles não precisam mais com a mesma intensidade que precisava lá na infância. Por isso, gente, que é muito fácil a gente perder os nossos jovens aí. A gente perdeu os nossos filhos nesse processo, porque eles não precisam mais. Então, qual que é a atitude dos pais? Nós temos que buscar esse processo de conexão, sabe por quê? Porque é o momento que o nosso pré-adolescente ali, a nossa criança crescida, está fazendo a substituição das figuras parentais. O que significa isso, gente? É um momento em que a criança está saindo desse olhar do pai e da mãe, que a criança está saindo dessa conexão, está saindo dessa simbiose de pai e mãe para ter um olhar para outras figuras, para ter um olhar para outras referências. E sabe quem são essas referências? Quem me responde? Quem são essas referências, essas novas referências, essa busca, né, de novas figuras na vida das crianças de 8 a 12 anos? Quem são essas referências? Especialmente entre os 10 e 12 anos. Quem me responde? Quem são essas referências na vida dos nossos filhos? Especialmente dos 10 aos 12 anos. A substituição dos pais vem para referência dos amigos. A turma de amigos é a grande referência nessa fase aí, especialmente dos 10 aos 12 anos. Então, gente, a amizade vai ser um desafio que nós vamos enfrentar. É o momento que os nossos filhos começam a se conectar em termos de afinidade, em termos de compartilhamento de opinião, que muitas vezes não está alinhada com a opinião dos pais, não está alinhado com aquilo que os pais definem como valores. E aí, gente, os colegas, isso mesmo, as companhias. E aí, como que a gente faz quando os nossos filhos começam a ter turma de amigos que muitas vezes não está alinhado com os nossos propósitos internos? Como que a gente faz diante disso? E aí, gente, eu falo para vocês, a maior parte dos pais tende a fazer isso aqui, ó, a afastar os jovens. Por quê? Qual que é a nossa postura mais comum? Vamos lá. Qual que é a nossa postura mais comum com filhos de 8 a 12 anos? A nossa postura mais comum, gente, é reprimir, é limitar, é apontar aquilo que não tá legal, é apontar aquilo que não tá certo, é criticar. Então, o que que a gente faz? Olha aqui, o que que a gente faz? A gente fala, nossa, você vai sair com essa roupa? Nossa, com esse short mesmo? Nossa, você gosta desse jogo? Gente, que bobagem isso. O que a gente faz? O tempo inteiro nós estamos limitando. O tempo, para quem tá travando, gente, sai e entra de novo, tá? Para quem tá travando aí, algumas pessoas já saíram aqui, sai e entra de novo, porque pode ser a conexão de vocês, tá? Então, gente, o que muitas vezes a gente faz com esses jovens aí, né, com os nossos filhos aí entre 10 e 12 anos? A gente limita de novo. A gente repete aquele processo que a gente fazia lá nos 2 anos. Aquele processo lá nos 2 anos que a gente reprimia, que a gente colocava do nosso jeito, a gente reprime de novo. E aí, quando a gente reprime de novo, gente, sabe o que a gente faz quando a gente reprime de novo? A gente cria um distanciamento dos nossos filhos. E esse distanciamento é um distanciamento que eu falo muitas vezes sem volta, porque essa já é a segunda oportunidade que nós temos. A fase dos 8 aos 12 anos é a segunda chance que a vida nos dá de reconectar com os nossos filhos.
É a segunda chance que a vida nos dá no novo processo de diferenciação dos nossos filhos, em que eles estão saindo da figura parental e buscando novas figuras de referência. É o momento que nós temos de nos reconectarmos com os nossos filhos. E de que forma que a gente faz isso? Criando um canal de comunicação. Se a gente não cria esse canal de comunicação, se a gente não se abre, se a gente não entende que fase que é essa e como que a gente entra nessa fase, a gente distancia os nossos filhos da gente. E que fase que é essa, gente? Vamos pensar a nossa fase de pré-adolescência. Que fase que é essa? É a fase em que a pulsão da vida tá ali, ó, pulsando de uma forma intensa. O que que significa essa pulsão da vida, assim, aqui, ó, pulsando de forma intensa? Significa que a criança de 8 a 12 anos é uma criança extremamente ativa. É uma criança que grita, é uma criança que fala alto, é uma criança do beijo, do abraço, especialmente ali na fase dos 10 aos 12 anos, é da intensidade. Se eu tô decepcionada, eu tô muito decepcionada. Se eu tô angustiada, eu tô angustiada ao extremo. É viver a intensidade ao extremo. E viver a intensidade ao extremo, gente, faz parte dessa fase de desenvolvimento. Toda essa intensidade de vida é a pulsão natural da energia dessa fase de desenvolvimento. A criança de 8 a 12 anos vibra nessa energia da ação, do intenso. Então a criança muitas vezes ela não é hiperativa como ela é diagnosticada, como ela é estereotipada. A criança nessa fase ela tá ali vivendo a vibração energética mesmo natural dessa fase. Então, gente, o que que acontece? Como que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para esses desafios, porque nós temos vários desafios aí. Eu coloquei alguns, né? Nós temos o desafio de reconectar com os nossos filhos. Nós temos o desafio de falar sobre assuntos, né, desafiadores. Qual assunto de 8 a 12 anos é mais desafiador? Vou perguntar isso depois dessa live, gente. Qual assunto que é mais desafiador para vocês falarem com os filhos de vocês? É falar sobre as amizades? É sobre o uso de telas, tablets, videogame? É falar sobre sexualidade? É trabalhar a questão do financeiro? É trabalhar sobre o uso de drogas? É falar sobre os comportamentos desafiadores, os comportamentos intensos? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam com as crianças de 8 a 12 anos? Porque todos esses desafios são desafios naturais dessa fase. E aí, se a vida está nos dando uma segunda chance, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de entrar nisso de cabeça. E entrar nisso de cabeça, gente, é oferecer a nossa disponibilidade, é oferecer a nossa atenção, é oferecer recursos aí de investimento para a gente olhar para aquilo que faz sentido para o nosso filho dessa idade. Então, se faz sentido um jogo no videogame que eu nem imagino como que se processa, antes de eu começar a criticar, nossa, você só quer saber desse jogo, pelo amor de Deus, esse jogo é assim, esse jogo é assado. Entra no mundo do seu filho. Entrar no mundo do seu filho é experimentar um videogame junto com ele. Entrar no mundo do seu filho é dançar um TikTok com uma música que ele gosta. Entrar no mundo do seu filho é entender quais são os desafios que estão vibrando aqui na sexualidade dos seus filhos. Quais são os assuntos, né, que estão vibrando. Esses dias, gente, foi interessante, porque esses dias eu tava na turma da minha sobrinha e elas viraram pra mim e falaram assim: Marcela, a gente te segue, né? Você fala algumas coisas que a gente acha legal. A gente pode conversar um assunto que tá acontecendo com uma amiga? E aí, gente, qual que é a vibração do pré-adolescente e do adolescente? É aquela vibração da intensidade. Porque aí a amiga fez isso e foi muito intenso. E tipo assim, né? Todo o trejeito, né? Todos os comportamentos marcam essa pulsão dessa idade. E aí, gente, a gente pode fazer um movimento muito simples para a gente compreender, para a gente entrar mais a fundo nessa idade.
Lembre de você nessa idade. Lembre quais que eram os gostos. Como que era lidar com a melhor amiga, com o melhor amigo? O que vocês gostavam de fazer? O que vocês sonhavam? Como que era quando vocês se desentendiam em grupo? Entende que quando a gente se coloca nesse lugar, quando a gente traz as nossas vivências, a gente consegue ser mais empático. A gente consegue, inclusive, desenvolver essa empatia. Eu achei interessante, né? E eu sei que isso é dessa idade, né? O desenvolvimento da empatia é característica dessa fase de 8 aos 12 anos em que a gente muda o relacionamento interpessoal, a gente muda a autopercepção e com isso a gente muda a percepção que a gente tem do outro também. É uma fase para desenvolver melhor a inteligência emocional, porque a criança ela consegue reconhecer melhor as suas emoções e as emoções do outro. Esses dias eu tive um desentendimento com a Mila. No quarto, né? Foi o momento que ela estava lendo junto com a Lavínia. Aí eu falei uma questão lá com ela que ela virou e falou de uma forma muito rude comigo, sabe? A Mila, de 5 anos, virou e falou assim: não quero, não gosto, não quero que você faça isso. E ela falou de uma maneira muito grosseira, sabe? E eu fiquei muito triste na hora que ela falou desse jeito. E aí eu saí de perto, falei assim: não gostei desse jeito que você falou comigo. Eu não gostei, não era nem ela ter se recusado, né, a fazer o que a gente tinha combinado, não. Eu não gostei, foi da forma que ela falou. E eu saí de cena e fui pro meu quarto. Aí passou um pouquinho, ela me gritou e falou assim: ô mãe, vem cá, eu quero sim fazer isso que você me pediu. E aí eu falei assim: filha, obrigada, a mamãe não quer mais. Tá tudo bem, a mamãe não quer mais. Porque eu entendi que ela não queria e, na verdade, era algo pra mim, entendeu? Era algo que eu queria que ela fizesse, não era algo que ela queria fazer. Só que ela foi grosseira comigo. Aí tá. Aí passou um pouquinho, gente, a Lavínia me chamou, a de 8, virou pra mim e falou assim, bem nessa fase aí que nós estamos falando, virou pra mim e falou assim: ô mãe, você podia ir lá e fazer o que você queria. Aí eu falei assim: filha, tá tudo bem, a mamãe quer respeitar a Mila. Se ela não quer fazer, tá tudo bem, filha, ela não precisa fazer. Só que eu não gostei da forma que ela falou com a mamãe, que ela pode falar isso de outra forma. Ela falou assim: mas ela já mudou de ideia, agora ela quer fazer. Eu falei assim: filha, ela não quer. E a mamãe respeita ela não querer. Ela falou assim: mãe, mas ela tá querendo fazer porque ela tá querendo te agradar. Olha a empatia, né? Olha a percepção que a Lavínia teve. Eu falei assim: filha, eu entendo que ela tá querendo me agradar. Só que o que eu quero dizer é que você e a Mila não precisam fazer as coisas para agradar a mamãe. A mamãe muitas vezes vai propor e eu vou respeitar quando vocês falarem que não. Mas eu achei interessante a percepção que ela teve de que a Mila estava mudando o comportamento, não porque verdadeiramente ela queria fazer aquilo, mas ela queria fazer o movimento de me agradar. Então, essa é uma habilidade muito forte nas crianças de 8 a 12 anos. E olha que interessante, gente, se isso é muito forte, entende que a coerência do adulto vai ser muito importante? Quando a gente usa de mentiras, por exemplo, de mentiras que podem parecer para o adulto inofensivas dentro de casa, nós estamos transmitindo de uma forma muito forte para as crianças essa percepção da mentira. Não dá para mentir com as crianças. Não dá para não ter honestidade emocional com as crianças. As crianças são capazes de perceber. Interessante que hoje uma mãe falou assim comigo: eu quero trazer meu filho de 12 anos, só que ele não quer de jeito nenhum, ele não gosta de psicólogo, ele teve, né, uma experiência ruim com o psicólogo e ele ficou com essa crença e não gosta de psicólogo. Eu posso falar com ele que ele vai para outro lugar? Eu pensei em falar uma outra coisa, usar um outro nome. Não, gente. Não façam isso. Não tentem fazer de uma forma diferente para passar uma outra percepção. Não façam isso. Mas os pais podem fazer o quê? Estabelecer fronteiras. E o que eu falei com essa mãe? Eu falei assim: olha, você vai falar do psicólogo, mas o que você vai falar com ele? Vai falar assim: filho, nós vamos fazer um combinado aqui, a fronteira. Você vai uma vez na psicóloga. Uma vez você vai tentar. A tentativa ela é válida. Então você vai uma vez.
Se você for e não quiser mais, eu vou te respeitar. Mas uma vez é a tentativa, entende? Então aqui, ó, a fronteira. Você vai uma vez. E aí você vai, né? Tenha o seu contato, o seu movimento. Se você não quiser voltar, tá tudo bem e eu vou te respeitar. Entende? Então, gente, isso é importante a gente criar essas fronteiras. É importante a gente fazer isso, tá? Mas não façam isso burlando ou tentando tapear de alguma forma a criança, porque é a fase em que ela está totalmente ligada a essa coerência do adulto, ok? Então é a coerência do adulto no uso de telas. Não adianta a gente querer fazer combinados com os nossos filhos e a gente ficar no celular o dia inteiro. É a coerência do adulto, inclusive para a gente trabalhar com a questão do financeiro, que é uma idade que a gente pode introduzir assuntos financeiros, que a criança ela já tem capacidade de lidar, de administrar um valor aí de mesada. E aí os pais precisam sentar e fazer essas trocas e fazer esses combinados em relação ao dinheiro. Aqui em casa a gente tem um combinado com as meninas recebem mesada. Então tem uma parte que elas gastam, tem uma parte que elas vão doar para alguém que precisa e tem uma parte que nós estamos trabalhando com elas sobre investimentos. O investimento, desde que seja numa... que esses dias a Lavínia tava estruturando, de uma... como chama? Nylon que você compra cheio de miçanguias e que vira uma pulseira que você transforma, que você pode transformar esse dinheiro que você investiu numa venda com um valor diferente, com um valor agregado ou qualquer outro tipo de investimento que elas queiram trabalhar. Esses dias, inclusive, um coleguinha delas veio aqui em casa vender chup-chup gourmet. Então, eu mostrei isso para elas. Olha só, ele foi lá, ele foi no supermercado, ele comprou os ingredientes, ele fez o estudo, a viabilidade disso, por quanto que ele ia vender o chup-chup para que desse um retorno para ele. Isso é investimento, isso é transformar o dinheiro. Então, de 8 a 12 anos é uma fase que a gente já pode incluir conceitos do financeiro e a gente pode trabalhar junto com a criança a forma dela lidar com esse financeiro. E de que forma que nós vamos trabalhar isso? Gente, de acordo com as nossas crenças. Financeiro é algo que é muito crença familiar. De que forma que a gente lida com o dinheiro? Qual que é o papel do dinheiro na nossa relação? Qual que é o papel do dinheiro na nossa família? Então, aqui em casa, a gente tem ensinado isso. Uma parte a gente gasta, uma parte a gente investe e uma parte a gente doa, tá? E aí, a negociação disso, a gente entra com elas para elas decidirem isso juntos, tá? E então, a questão financeira é uma questão de desafio nessa fase, mas é uma questão que a gente precisa de introduzir esse conceito. A questão do uso de telas é uma questão desafiadora e que nós precisamos ter coerência comportamental para lidar com essa questão. Outro ponto, gente, crianças de 8 a 12 anos, em algum momento nessa fase, geralmente ali aproximadamente com 10 anos, elas vão ser inseridas nas descobertas sobre sexualidade. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não esteja preparado, as crianças naturalmente vão ser envolvidas nessa questão da sexualidade, inclusive biologicamente falando. Eu acredito que seja aproximadamente nos 10 anos que é introduzido esse assunto, né, no âmbito escolar. Então, nós pais precisamos também entender de que forma que nós vamos lidar com essas crenças relacionadas à sexualidade. Nós vamos fazer um movimento de fingir que isso não acontece, que eu não tô olhando, que eu não tô enxergando meu filho desenvolvendo para essas questões, ou nós vamos abrir espaços para uma comunicação, né, aberta, para uma comunicação realmente próxima com os nossos filhos. Como tratar o primeiro amor, paixões por coleguinhas. Sim, é a fase que isso vai surgir. E como que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhando naturalmente à medida que os nossos filhos forem trazendo essas questões. Olha que interessante, gente. A forma com que a gente lidar com os nossos filhos, a forma com que a gente abrir espaços para essa comunicação, é a forma que os nossos filhos vão nos envolver num assunto como esse, por exemplo, do primeiro amor.
Entende que se a gente não reconecta com o nosso filho nessa fase dos 8 aos 12 anos, aquilo que acontecer lá na escola, aquilo que acontecer na turminha de amigos, entende que os nossos filhos não vão nos envolver? Por quê, gente? Porque eles vão ter outras referências. É a fase que os filhos buscam outras referências além das referências parentais. É a fase que o melhor amigo toma um peso muito grande. Então, se eu entro pro meu filho na conotação de limitar, de criticar, nossa, você vai com esse short curto, não é esse tipo de roupa, nossa, gente, essas músicas barulhentas que vocês escutam, pelo amor de Deus, não, mas eu não aguento mais esse jogo, não, mas você vai ver esse youtuber de novo. Se a gente entra só na limitação, se a gente entra só na repressão, os nossos filhos vão se rebelar. Os nossos filhos vão se rebelar. E às vezes uma forma de se rebelar é não nos envolver naquilo que tá vibrando, naquilo que tá pulsando, naquilo que é importante nessa fase de desenvolvimento, eles vão buscar fora. Eles vão buscar conhecimento, eles vão buscar falar sobre suas angústias, falar sobre as suas dúvidas fora de nós. Fora da nossa relação, fora do nosso ambiente familiar. Então, gente, como que a gente faz para trazer os nossos filhos para perto da gente? Os nossos filhos de 8 a 12 anos, os nossos filhos na adolescência, a partir dos 13 aos 17 anos, como que a gente faz para trazer os nossos filhos para perto da gente? A gente cria conexão. Marcela, como que eu crio conexão? Eu entro no mundo do meu filho. Eu entendo essa pulsão. Eu entendo essa intensidade. Eu entro nessa intensidade. Ah, me dá um exemplo. Gente, aqui em casa, eu sei, e não só sei, eu danço com coreografia as músicas do Now United. Porque se eu entendi que o Now United é o que tá pairando aí, ó, lá no jazz, quando encontro uma outra amiguinha, traz a Now United, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nisso. E qual que é a tendência que os pais têm? A tendência que os pais têm é de confrontar. Não, mas que grupo chato, não, mas que música barulhenta, não, mas de novo, só isso que... Entende? Então nós vamos entrar naquilo que é importante. Se meu filho, quando ele tem acesso à tela, ele só quer saber de Fortnite, o que eu vou fazer? Bora, filho, quero uma partida de Fortnite com você. Se meu filho vai pra escola de chinelo com meia e eu acho aquilo horrível e falo assim, pelo amor de Deus, mas na minha época, se eu usasse isso, na minha época, entende como que a gente se distancia? Na minha época, as crianças não faziam isso, olha o que vocês estão fazendo hoje. Então, gente, a gente se coloca cada vez num lugar distante. E aí, olha a pergunta que o menino de 11 anos me fez no consultório essa semana. Gente, olha a pergunta que ele me fez. Marcela, por que os pais de hoje em dia não entendem as crianças? Olha a pergunta que o menino de 11 anos fez. Por que os pais de hoje em dia não entendem as crianças? O que ele está querendo dizer, gente? Que ele não sente conexão de levar informação, de levar assunto, de lidar com o pai e a mãe relativa às coisas que estão vibrando aqui dentro. Eu tive uma cliente no consultório, gente, que nós falamos abertamente sobre sexualidade, que nós falamos sobre amizades, que nós falamos sobre política, que nós falamos sobre preconceito, que nós falamos sobre o uso de drogas, que nós falamos sobre o uso de telas e ela não contou pra mãe ainda que ela está menstruada, que ela já ficou menstruada. Por que essa adolescente fala comigo no consultório e não fala com a mãe que ficou menstruada? Por que vocês acham, gente? Porque sabe quais são os nossos desafios? Eu desafio ela, eu dou atividade de casa pra ela fazer e ela volta e me desafia também. E esses dias eu tava dançando com um TikTok. Como que é? E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher. Ou eu ou a cachaça, se decide beber. Se eu não tiver no mundo deles, vocês acham que eles vão querer conectar alguma coisa comigo? Você acha que eles vão querer compartilhar alguma coisa comigo? Não vão. E por que eles compartilham? O que eu tenho de diferente da mãe e do pai deles? Às vezes eu sou até mais velha que a mãe e o pai deles. O que eu tenho de diferente, gente?
Entende? Eu abro o canal de comunicação. Não tem joguinho, não. Aqui, ó. Eu coloco aqui na folha o nome do adolescente e vou trabalhando. Aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, como que funciona? Como que tá lá com seus amigos esse tipo de assunto? Sobre o que vocês conversam? E como que é? Entendo. Sem censura. Sem crítica. Abrindo um canal de comunicação, mostrando para eles aqui, ó, aqui nós podemos ter uma conversa honesta sobre isso. Então, gente, entrar no mundo do seu filho é um grande passo para aceitar essa segunda chance que a vida tá te dando, de realmente ter uma relação conectada, de realmente fazer parte da vida do seu filho, de realmente ser a pessoa de referência que ele precisa. A pessoa de referência que ele precisa no momento em que tudo estiver difícil. No momento que a frustração do primeiro amor não é bobagem. E nós não vamos lidar com a bobagem. Porque a frustração do primeiro amor, gente, é uma frustração intensa. É como se o mundo desabasse. Por quê? Porque a intensidade desse momento é muito grande. Entende? Então, para isso, nós precisamos abrir esses espaços de comunicação. Nós precisamos de coerência, nós precisamos de entender essa intensidade, nós precisamos dar espaços para troca, sem limitar, sem reprimir, sem criticar o grito, o falar alto, o chinelo com meia, a roupa que usa, sem criticar as bandas que ouve, o videogame que vê. Entende, gente? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer os nossos filhos entenderem que apesar deles não precisarem tão intensamente mais, eles podem se sentir pertencentes ao nosso ambiente. Então, em vez de fazer assim com os amigos, traz os amigos para dentro de casa. Mas se o filho pede para escrever uma carta, por exemplo, para um coleguinha para se declarar, a gente deixa? Qual que é a idade do seu filho? Você não vai escrever uma carta por ele, né? Não é você que tá apaixonada, vamos dizer assim, entende? E aí, o que nós vamos fazer, gente? Vamos entender que tipo de paixão é essa. Porque, às vezes, o olhar do peso, o olhar da conotação sexual é do adulto, não é da criança. A conotação sexual que a gente dá para várias vias de acesso, 8 anos. Será que 8 anos a criança tem essa conotação sexual? Será que com 8 anos, que olhar que é esse? Como que isso está sendo incentivado dentro de casa? Porque muitas vezes, gente, eu vejo de uma forma muito natural os adultos adultizando os filhos. Uma criança de 8 anos não namora. Uma criança de 8 anos não tem namorada, não tem, né? Quem incentiva isso? Muitas vezes é o adulto. Esse é um tipo de brincadeira que eu não faço e eu não deixo que faço com as minhas filhas. E quando faz, aqui ó, tô de olho, vai namorar sua filha. Eu falei, não vai não, porque minha filha é criança e criança não namora. Isso é um posicionamento que eu tenho aqui em casa. Então, gente, sabe o que eu vejo? O uso das telas, né? Especialmente o uso das telas, tem sido o principal fator de adultização infantil. O uso das telas tem sido o principal fator de precocidade das crianças de hoje em dia, de acesso das crianças a conteúdos que não são típicos da idade que as crianças têm, que não são compatíveis com sua idade, que não são compatíveis com o nível de maturidade que a criança tem de entender todo esse processo. Eu vejo que o uso das telas tem sido a principal forma de adultização e de precocidade da infância. Por quê? Porque muitas vezes nós não controlamos esse acesso. Quantos clientes que eu já tive, quantos pais vieram me procurar porque os filhos viram, né, de uma forma equivocada, cenas de sexo, cenas de relação sexual, navegando na internet. E quando a gente tem que falar tudo 20 vezes e só resolve quando fico brava, aí perco a graça com tudo. Como fazer nesse caso? Vou falar bem a verdade pra você. Você tá falando só 20 vezes porque a média é a gente falar 1 milhão.
Gente, os nossos filhos estão desenvolvendo. Se a gente precisa falar 20 vezes, tem algo que ainda não foi absorvido pelo meu filho. Se meu filho pergunta a mesma coisa mais de uma vez, se eu preciso de falar a mesma coisa mais de uma vez, eu falei realmente com conexão? Eu falei realmente olhando e fazendo combinados e participando? Porque quando eu dou um grito daqui... Olá, Vini, Mila, vai tomar banho, já é hora de tomar banho. Olha aqui o que eu faço. Eu tô aqui, longe delas. Aí tá, e passo um pouquinho. Aí elas vêm no cozinho. Gente, já mandei vocês irem tomar banho. Vocês já foram tomar banho, meninas? Já guardaram os brinquedos pra tomar banho? Tô terminando aqui já fez isso. Eu vou falar. E eu vou falar. E sabe quando elas vão? Ou quando eu falo realmente com conexão, combinado de forma participativa, ou quando eu dou um grito. Porque quando eu dou o grito é onde elas vão, não porque elas entenderam, não porque nesse momento elas ouviram, é porque nesse momento elas ficaram com medo. Aí elas vão, aí elas obedecem. É diferente de você olhar pro seu filho e falar assim: meninas, vocês querem tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Aqui, ó, a mamãe vai liberar um episódio, né, aqui em casa durante as férias, a gente tem 30 minutos de tela. Elas têm direito a 30 minutos de tela. E o momento que elas fazem isso, elas escolhem. Vocês têm 30 minutos de tela, vocês querem tomar banho antes ou depois? Quando eu falo aqui, ó, com conexão, com olho no olho, participando, dando voz ativa, porque nós estamos falando que é uma fase de autonomia. Não dá pra eu querer decidir tudo e só mandar. A gente já entendeu que quando a gente manda o tempo inteiro, os nossos filhos não estão ouvindo. Se eles estão na fase auge, ápice da autonomia, eu preciso de envolvê-lo pro meu filho ouvir aquilo que eu tô dizendo. Quando eu viro e falo isso, gente... Não é aqui em casa não, porque das minhas filhas eu não sou psicóloga, das minhas filhas eu sou mãe. E o combinado ele funciona tanto que não sou eu que fico olhando no relógio para ver quanto tempo de tela que elas estão, não. São elas mesmo que fazem isso aqui. Por quê? Porque o combinado já aconteceu. Elas participaram do combinado. Elas fizeram parte disso. Então, quando eu grito, quando eu tô lá, sem conexão, quando eu tô mandando o tempo inteiro, os meus filhos só vão ouvir na hora que eu ficar brava. E na hora que eu ficar brava, entende que aí eu já ultrapassei o meu limite? Aí a minha disponibilidade já tá diferente pro processo? Então, gente, a gente não precisa deixar chegar no nosso limite. Não deixe chegar no limite de vocês. Não é assim que acontece. Eu sei porque comigo acontece assim. Toda vez que eu fico assim, gente, terminou de tomar banho. E eu ando muito descalço. Então já é uma coerência minha. Uma falta de coerência minha. Só que depois que eu tomo banho, meia e pronto. E eu ando descalço o dia inteiro. Gente, coloca o chinelo. Coloca o chinelo, gente. Coloca meia. Mila, vai lá e coloca meia. Enquanto eu tô aqui, ó, aleatoriamente, tô fazendo alguma coisa e mandando, tô mexendo aqui e a meia. Não vai. Enquanto eu não me posiciono, olho pra elas e combino, filha, você prefere colocar a meia ou o chinelo depois do banho? Gente, o processo é diferente. Você prefere a meia ou o chinelo? Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Eu dei opções. Entende? Então aqui, ó, as opções é meia ou chinelo. Ah, eu não quero colocar, eu quero ficar descalço. Essa opção não é válida depois que toma banho. Entende? Depois que toma banho não tem essa opção. Então, gente, quando a gente faz isso com conexão, os nossos filhos vão nos ouvir. E os nossos filhos vão nos ouvir quando a gente participa, os nossos filhos, quando a gente se conecta com eles. E sabe qual que é uma grande forma de conexão? Conte histórias. Faça isso, gente. Conte histórias para os seus filhos. Falem, por exemplo, as minhas filhas sabem quem era a minha melhor amiga. Sabe o nome da minha melhor amiga de infância. Sabe o que a gente fazia. Sabe coisas assim que hoje elas estão vivendo com as melhores amigas. Então elas sabem assim, mamãe, a Letícia, que era minha melhor amiga de infância, cada final de semana uma dormia na casa da outra, não é, mamãe?
Cada final de semana, uma dormia na casa da outra. E o que a gente fazia? A gente fazia show. E teve um dia aqui em casa que elas falaram assim, mamãe, eu e a Mila, as duas, né? Nós vamos fazer um show pra vocês. Que eu queria que você convidasse a vovó, o vovô, só a família, daquele mesmo jeito que você fazia com a Letícia na sua época. Então, conte histórias. Aí eu contei que na época, né, eu coroava com a Letícia e eu usava o vestido de coroação da irmã da Letícia, porque eu não tinha vestido de coroação. Então ela sabe que eu e a Letícia, a gente combinava todos os dias como que a gente ia com o cabelo, né? A gente ligava na casa uma da outra. Hoje a gente vai com rabo metade, hoje a gente vai com rabo alto, né? Hoje a gente vai de trança. Então o que a gente fazia, né? E aí quando a gente começa a contar histórias, a gente cria conexão, a gente cria laços, a gente abre um canal de comunicação com os nossos filhos e eles sentem, a mamãe já viveu isso, a mamãe sabe como que é isso, então eu posso compartilhar com a mamãe todas essas angústias, toda essa intensidade, tudo isso que eu vivo. Por quê? Porque eu levo em consideração. Porque eu acredito que um medo aqui nessa fase é um medo muito intenso. Porque uma briga com a amiga é aquela briga de... entende, gente? Então, olhe para os filhos de vocês e aceitem a segunda chance que a vida tem dado a vocês, tá? Quando a infância da mãe não tem muitas coisas agradáveis para falar com seus filhos, fale dos seus desafios. Se você não traz muitas questões da infância que são agradáveis de falar com os filhos, fale dos seus desafios. Fale do que você gostaria que tivesse na sua infância. Fale do que você sonhava na sua infância. Fale das coisas que foram difíceis na sua infância. Fale nas oportunidades que você não tinha. E às vezes eu faço um pouco disso. E aí, às vezes, quando eu falo assim, ai, Mila, pega tal comida pra mamãe, não, que a mamãe ama demais. Mãe, na sua época não tinha essa comida? Então, ela já entendeu que muita coisa foi mais desafiador, coisa que elas têm oportunidade hoje. Conte histórias pro seu filho, deixe seu filho saber da sua vida, compartilhe sobre a sua vida com seu filho. Então, gente, a fase dos 8 aos 12 anos é uma segunda chance. É uma fase que tá aqui, ó. Nós estamos tendo uma oportunidade de consolidar tudo aquilo que a gente vem trabalhando e aquilo que a gente já viu, que a gente aqui, ó, ai, não foi legal isso que eu fiz, que arrependimento que eu tenho disso aqui. Ai, quando eu vi, eu já bati, eu já xinguei, eu já gritei. Aqui, aceite essa nova chance de fazer diferente. Não siga o mesmo padrão. Se você entendeu que não foi legal, tenha um padrão diferente de olhar para o seu filho. Tenha um padrão diferente de se relacionar com o seu filho. Combinado? Então, gente, olha aqui o que eu vou fazer com vocês hoje. Eu vou postar essa live aqui, né, para ficar salva para quem precisar. E vou postar também uma pergunta com 6 opções de resposta, porque eu quero que vocês comentem lá qual que é o maior desafio de conversar, que tipo de assunto é mais desafiador para você conversar com seu filho. Aí vocês podem responder 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E eu quero fazer um combinado com vocês. Quem quiser, né, ter uma resposta bem direcionada para o desafio que você está vivendo com seu filho na fase de 8 a 12 anos e, ao mesmo tempo, ganhar o baralho do Enchendo o Tanque de Amor, pode gravar um videozinho de até 1 minuto. O que vai ser isso, gente? Vai ser um videozinho de até 1 minuto que vocês podem mandar, falando qual que é o principal desafio que você tem enfrentado nessa fase dos 8 aos 12 anos. Nós vamos selecionar um desses desafios aí das mamães e para essa pessoa que a gente selecionar, o Marcela Responde, eu vou fazer respondendo totalmente a sua situação, o seu desafio. Quem não quiser identificar nome, tá tudo bem, e vai ganhar o baralho Enchendo o Tanque de Amor. Combinado? Então, gente, eu peço a vocês, né? Vou deixar essa live salva, compartilhem, encaminhem para as mães que têm filhos de 8 a 12 anos, repensem no padrão comportamental de vocês diante dos filhos de vocês e respondam a pergunta lá para mim.
O que é mais difícil, mais desafiador? Que tipo de assunto que é mais complicado para você de conversar e de acessar com seu filho de 8 a 12 anos? Combinado? Muito obrigada, gente. Amanhã nós temos uma live às 20h21 sobre encorajamento, sobre a diferença de elogio e encorajamento. Por que que eu não elogio as minhas filhas? Por que que eu trabalho com encorajamento? Então, se vocês querem aprender como encorajar os nossos filhos para os diferentes desafios, né, que eles enfrentam na vida, sem sustentar nos elogios e elogios sem fundamentos, amanhã às 20h21, tá bom? Um beijo para vocês.